Sejam muito bem-vindos ao Farol Podcast. Meu nome é Caio. Meu nome é Gabriel. Sou Marcelo. Somos três amigos que se reúnem para ter conversas que a gente acredita que possam ser muito relevantes para você. A gente tenta aqui fazer sempre em cada episódio do Farol Podcast grandes perguntas para a gente poder tentar respondê-las. Então, cada tema nosso é uma grande pergunta que a gente vai tentar responder. Se você quiser acompanhar a gente hoje, que o tema de hoje vai ser pesado. Vai. O que é sofrimento? E por que é importante a gente pensar sobre isso? Bom, Peraí. Deixa eu tentar fazer um negócio. Vou experimentar um negócio novo na abertura. Aí vocês me falam se faz sentido. Sejam muito bem-vindos ao Farol Podcast. Meu nome é Caio. meu nome é Gabriel. Eu sou Marcelo. Somos três amigos que se reúnem no Farol Podcast para cada episódio nosso fazer uma grande pergunta e tentar respondê-la. Se você quiser acompanhar a gente aqui, nós sempre estamos aqui, cada episódio nosso, fazendo perguntas que misturam filosofia com psicologia. E a gente vai tentar responder grandes perguntas, tentar respondê-las e, eventualmente, gerar alguma reflexão que seja interessante e importante aí para sua vida. O tema de hoje é o que é sofrimento. Acho que a gente pode começar explicando por que a gente escolheu esse tema para a gente tentar responder hoje aqui. Quando a gente pensa sobre sofrimento, quer a gente esteja pensando de uma perspectiva filosófica, psicológica ou até mesmo prática, sofrimento é algo que é universal. E muitas vezes o que eu penso, eu que sou estudante de psicologia, e quando você estuda psicologia, o que você basicamente está fazendo é estudando o sofrimento humano. Não é apenas mental, mas todo tipo de sofrimento humano. E muito do que você descobre é que sofrimento é quase um sinônimo para a existência humana. Sim. Por isso que é tão importante a gente pensar sobre o que é sofrimento, como que ele aparece nas nossas vidas, o que ele representa, porque dependendo é como se fosse uma chave para você entender a sua própria vida. Então, a gente normalmente costuma aqui tentar pensar um pouquinho, responder o que é o sofrimento de início, inicialmente, e depois no final do episódio a gente vai retomar e vai tentar dar uma resposta. Não é uma resposta nunca definitiva, porque são temas Muito abertos. infinitamente, que você pode infinitamente trabalhar. Isso. Mas a gente sempre tenta chegar aqui numa conversa que tem uma certa conclusão. Então vamos lá. Quem quer começar falando aqui sobre o que é sofrimento? Eu já dei uma certa ideia, quem que quer continuar? Então, isso talvez seria uma boa responder isso, porque na minha visão também, a minha resposta é: sofrimento é o preço da consciência. Hum, É exatamente o preço da sua consciência, seja ela você perceber que tem alguém te beliscando e o seu cérebro processar isso, ou de eu estou sofrendo porque eu não tenho dinheiro, ou por algum fome. Mas o que nós dois temos, acho que visões para esses sofrimentos por conta da nossa área, não tem que fazer, psicologia. Só que eu acho que a filosofia talvez trate a questão de sofrimento de uma maneira muito mais abrangente. Esse eu quis. Vamos lá, nosso filósofo. O sofrimento ele é um tema central da história da filosofia. Ele aparece ao longo. Não tem filósofo que não lide com o sofrimento humano, né? Então, quando você já olha, por exemplo, para Platão e Aristóteles, né, na filosofia clássica, eles vão associar o sofrimento ao vício, por exemplo, né? Então, você tem um hábito que é orientado por um telos, ou seja, por um bem, né? Então, por que a gente come? A gente come porque a gente quer saciar a nossa fome, primeiramente, mas por que a gente quer saciar a nossa fome? Porque nós queremos nos nutrir, e nós queremos nos nutrir porque queremos ser saudáveis. Falhar nisso, seja por comer as coisas erradas ou por não conseguir comer, gera sofrimento. Ou comer demais. Ou comer demais, exato. Uhum. Então, você tem essa associação entre o sofrimento é o resultado de você errar um certo alvo, né? Certo. E durante o medievo e com o advento da cristandade, o tema do sofrimento foi muito associado à ideia de pecado original e, portanto, ao livre-arbítrio do homem. Então você tem o sofrimento por quê? Porque o mal foi introduzido ao mundo, né? Você criou uma certa desarmonia na criação, Certo. e por causa disso, a gente sofre. Mas é claro, também tem a diferenciação entre o sofrimento involuntário e o sofrimento voluntário, onde você não pode escolher se você vai sofrer ou não, mas se você escolhe sofrer, você abraça aquilo voluntariamente, porque você percebe como aquilo, como o catalisador de um bem maior, aquilo se torna um sofrimento bom, por assim dizer. O que é interessante porque significa que o sofrimento não é inerentemente ruim. Nos modernos, e com o desenvolvimento de uma visão mais antropocêntrica,
O sofrimento ele começou a ser visto como algo a ser resolvido, mas também como algo inevitável, dependendo, o que gerou um grande debate. Então, você vai ter gente como Schopenhauer, para quem, olha, você vai sofrer, você não tem escolha, e a única postura possível que um ser humano pode ter perante o sofrimento é de resignação. Então, você sofre, mas você não sucumbe por teimosia, basicamente. Gosto dessa. Então, enquanto Nietzsche, por exemplo, vai falar que o sofrimento é o catalisador para você se refinar e se tornar Também gosto. uma pessoa superior, né? Então, cada Sim. se torna mais individualizado. Sim, sim. Mas eu queria não necessariamente explicar o sofrimento só através da filosofia, porque eu acho que, como ele é uma experiência humana universal, a gente também pode olhar para as histórias para encontrar boas explicações da condição do homem de sofrimento. Então, uma das histórias fundacionais que a gente poderia olhar é Jó. Ok, sim. Uhum. Ok. Para quem faltou a escolinha dominical, a história de Jó é que Jó era um homem abastado, ele tinha muitas posses, ele era um homem justo, virtuoso e portanto amado por Deus. Mas um dia, Satã, é interessante, Satã não era, São vários. são vários, né? Porque Satã significa acusador. Então, o acusador, ele aparece na corte celeste e fala: olha, esse tal de Jó que você ama tanto, ele tá falando pra Deus, ele só te ama porque a vida dele é boa. Ele só te ama porque você deu tudo que ele quis. Se você tirar tudo, ele vai te odiar. E Deus fala: truco, duvido. 6. 6. E aí ele dá liberdade para que esse Satã destrua a vida de Jó. Então ele perde a família, perde todas as posses dele, ele fica doente, então, tipo, começam a aparecer uns. Imagina uma lepra, ou, né? Ou uma peste bubônica, onde várias bolhas aparecem pelo corpo dele. E a esposa dele fala: olha, reza pra Deus te matar logo de uma vez, porque você já tá Tá destruído. muito ruim. Tá muito ruim isso aqui. E os amigos de Jó aparecem e falam pra ele, né? Olha, alguma coisa você deve ter feito de errado pra Deus estar te castigando desse jeito. E nisso começa o debate, que talvez seja o tema central do sofrimento, que é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? E a conclusão dessa história é interessante, porque é um livro bíblico que termina em aporia. Deus se revela para Jó, mostra para ele o Leviatã, mostra para ele as maravilhas da terra e fala: eu fiz tudo isso daqui. E como você pode questionar a ordem das coisas quando você não tem o conhecimento total? Então, aquela ideia de que nós não temos o conhecimento das causas o suficiente, a gente não consegue regredir na cadeia causal da realidade o suficiente para encontrar a origem do sofrimento. Pelo menos essa é a história do livro de Jó. Sim. A gente também poderia olhar para os sofrimentos de Odisseu. A história de Odisseu é uma história de um homem sofrendo para voltar para casa. E aguentando. E aguentando e tolerando aquilo até conseguir concluir a sua missão. Então, eu diria que essas são duas janelas para o sofrimento humano que a gente poderia analisar para tentar compreender melhor. Olha, eu acho que dá pra gente começar a trabalhar, que é um pouco menos complexo e descendo nesse iceberg, é a ideia que eu gosto muito, que eu acho que tem muito na psicologia, que é sobre microdoses de sofrimento e estresse são bons pra gente. E o que Nietzsche falou, eu concordo muito, eu acho que a neurociência no geral concorda muito, pois na neurociência tem um efeito que acontece no cérebro, que é a neuroplasticidade. Sim. Que é literalmente um plástico, como se fosse um moldinho de massinha que vai se reconstruindo toda vez que você dorme. A neuroplasticidade acontece muito na infância, muito, muito na infância, por isso porque aquele famoso absorve igual esponja. Tudo que vê absorve, porque o cérebro é muito novo e com o tempo ele vai ficando mais rígido. Então vai começando a ficar mais difícil para você fazer essa reconstrução e reprogramamento, porém é possível. Sim. Acreditava-se que era um fenômeno exclusivo da infância. Mas Não. é. Mesmo sendo mais rígido, o cérebro ainda é bem plástico. Sim, e é pra melhorar a empresa de boa alimentação, bons cuidados, bom sono, etc. Porque onde acontece mais a neuroplasticidade é enquanto tá descansando, que o seu cérebro tá absorvendo tudo o que aconteceu e ele tá resolvendo assim, bora começar de novo. Deu uma rebutada, mexi todos os códigos, bora lá. E o estresse e o sofrimento ajudam a acelerar a neuroplasticidade. E eu acho que Nietzsche acertou muito nessa. De sofrimento
ele é o potencializador da pessoa. Porque viver, novamente, viver é estar sobre estresse, é estar sobre sofrimento. E eu acho que a filosofia serve muito, talvez Schopenhauer nem tanto, porque eu não acho que a vida seja só sofrimento, e a gente quer pequenos momentos de alegria. Mas eu acho que Nietzsche acertou muito, eu acho que isso dá pra trabalhar muito bem, porque se a gente for no assunto de o mundo é injusto e pessoas boas sofrem, a gente vai uma bolha bem grande. Eu acho que se eu puder, eu vou pegar a primeira coisa que você falou, que é sobre hábitos construídos, objetivos que a gente tem, e a gente vai ali concluindo eles ou não, eventualmente a gente acaba sofrendo necessariamente. Se a gente erra o nosso alvo, ou se a gente não consegue aquilo que a gente queria, ou se a gente consegue algo que não é o que a gente queria, ou a gente se tem uma desilusão com aquilo que a gente conseguiu. Enfim, eu acho que psicologia, eh, casando um pouco com o que foi dito aqui, é que todo ser humano, tem modelos de realidade que vão acontecendo e aparecendo e se alimentando ao longo de toda a sua vida. Então, um modelo de realidade é basicamente quando você determina que você quer alguma coisa e você está se movendo em direção a ela. Você sempre quer alguma coisa, mesmo que você não pense conscientemente que você quer algo. Mas você sempre tem algum objetivo. Alguns objetivos são fisiológicos. Estou com sede, estou com fome, estou com frio, estou cansado. Outros objetivos são maiores. Então, por exemplo, quero me graduar e ter um diploma na área que eu quero me especializar. Quero constituir uma família. Quero aposentar meus pais. Quero fazer tal coisa. Quero construir uma casa para mim. Enfim. E a gente tem modelos de realidade. Não é apenas um. Não é apenas um modelo de realidade que você tem. E modelo de realidade é o termo correto, porque quando você quer alguma coisa, seja um objetivo de longo prazo, que aí é um sonho, ou um objetivo de curto prazo, que é uma tarefa que você tem que fazer, alguma coisa assim, você cria um modelo de onde você tá, do seu ambiente, para onde você vai. Então, um exemplo bem besta, que é tô com sede e quero beber um copo d'água. Eu vou imediatamente voltar a minha atenção, o meu objetivo modula a minha atenção. A minha atenção está voltada para aquilo que eu quero fazer. Então, eu estou com sede, a minha atenção volta para a cozinha. Se nesse mesmo ambiente que eu tô, a pessoa tá junto comigo, mas ela não está com sede, a atenção dela não vai voltar para a cozinha, ela vai voltar para sei lá, se ela tá com sono, vai voltar pro quarto, É entendeu? uma necessidade. Exato. E o Por sociário isso tem que que são, ser isso. exato, por isso que são modelos de realidade. Cada qual com a sua realidade, porque tem muitos estímulos e você não consegue prestar atenção em tudo. Então você filtra de acordo com o que você quer. E aí é que tá, quando você decide que você quer algo e você vai atrás daquilo, quando você consegue perceber que você está andando em direção a um objetivo e você está chegando cada vez mais perto, seu cérebro vai liberando dopamina. Sim. Seu corpo libera dopamina. Sim. Quando você percebe que tem um obstáculo no seu caminho, gera cortisol. É O estresse. tanto que libera, o quanto depende de cada pessoa e da sua própria biologia, mas tem pessoas que são mais suscetíveis a gerar maiores quantidades de cortisol porque elas se estressam mais com objetivos no seu caminho. Então você poderia dizer que essas pessoas são as pessoas que são que têm maior tendência a desenvolver ansiedade e depressão, são pessoas neuróticas, falando psicologicamente, elas teriam um traço de neuroticismo maior. E essas pessoas, elas têm maior tendência a ter esse tipo de sofrimento. Mas toda pessoa, quando encontra algum obstáculo no seu caminho, tem uma microdose de sofrimento que foi o que você trouxe. Então, quando você está indo em direção a algo, se você consegue, você sacia aquela necessidade, mas você, obviamente, tem outra logo em seguida. A gente tem muitas coisas que a gente vai fazendo. Então, são vários momentos, vários modelos de realidade que vão se agrupando. E eles vão se perpetuando. E existem formas diferentes de como que o sofrimento ele é despertado, né? Como que ele aparece, né? Então, alguns poderiam dizer que ele está sempre ali. O sofrimento ele é uma condição inerente da nossa existência. Então, o que a gente já sabe é que nós não aprendemos, por exemplo, a ter medo. Nós aprendemos o contrário, a não ter medo. Porque olha como a gente nasce, né? Nós nascemos careca, banguela, burro, frágil, Tem menor coordenação motora. sem menor coordenação motora, nós temos o maior período de dependência de qualquer animal nesse Sim. planeta inteiro pra gente virar um ser humano que saiba se cuidar. Sim. Então, assim, a gente vive com medo. Isso Melanie Klein falava, que é uma grande psicanalista. Ela falava que a gente sempre vive numa dimensão, assim, que tem medo e tem ansiedade. E a gente aprende a não ter. Isso, posteriormente, a neurociência conseguiu ali também chegar em conclusões parecidas.
Então, assim, nós sempre estamos envoltos em um ambiente em que, se nós não tivermos um modelo ideal de realidade, nós vamos ficar perdidos, desolados e sofrendo, porque não fazer nada traz sofrimento. Sim. O sofrimento ele é uma condição para você se mexer, na verdade, também, Inerente. muitas vezes. Ele é inerente, ele é necessário no sentido de que, sem sofrimento, não teria motivo para a gente se mexer. Nós estamos sempre escapando de uma realidade provisória, que é o nosso presente, indo atrás de um futuro que a gente entenda como sendo mais promissor. E a realidade presente, ela é insuportável no sentido de que se a gente ficar muito preso aqui sem tentar construir algo para o futuro, a gente vai sofrer. Então o sofrimento, ele é comum, ele é padronizado. Ninguém passa incólume. Nenhuma pessoa, independentemente de qualquer situação. Você vai viver por isso. E voltando nas grandes histórias que o Kiso estava mencionando, que são chaves para você entender essas histórias, bem, antes de qualquer pensamento científico tinha um pensamento filosófico, e antes de qualquer pensamento filosófico tinha um pensamento mitológico. Exato. Tem uma grande história que eu gosto muito, que é uma história, se não me engano, uma história budista. Eu não tenho certeza se todo o detalhe dela vão estar corretos, alguém pode me corrigir, mas normalmente é o seguinte: tinha uma vila, um vilarejo, onde você tinha um vilarejo que ali tinha o Buda. É o Siddhartha. Seria o primeiro Buda que é o Siddhartha. Não tenho certeza qual que é, Sim. mas é um Buda que tem esse vilarejo, tem as pessoas vendo o vilarejo, tinha uma mulher chamada Kissa. E essa mulher, ela tem um filho, e esse filho fica com febre. E ela chega desesperada pro Buda, falando que, em algumas versões da história, o filho dela está morrendo, em outras o filho já morreu. E digamos que o filho dela já estava morto, né? Morreu de febre. E ela faz de tudo pro Buda trazer o filho dela de volta do mundo dos mortos, ou pra, né, tentar fazer com que ele sobreviva, né? E o Buda fala pra ela: eu posso fazer isso se você me trouxer uma semente de mostarda da casa de alguém aqui do vilarejo, o qual uma pessoa próxima, uma pessoa que mora na casa, não tenha morrido recentemente. Você tem que encontrar uma casa que não esteja impregnada pelo luto. E aí você consegue me trazendo essa semente, a gente consegue resolver o caso do seu filho. E ela vai atrás de todas as casas e ela percebe, não tinha uma casa no qual não tinha algum tipo de luto. Sim. Porque não existia nenhuma casa onde não tem sofrimento. Então, basicamente, a lição é uma lição dura, é uma lição difícil, Muito. né? No final das contas, acho que Kiss enterra seu filho e fica por isso, mas o sofrimento, quando ele acontece, muitas vezes ele é algo que a gente tem que lidar com, e a postura que a gente tem perante ele importa muito, porque, né, essa história está dizendo pra gente, todo mundo tá sofrendo de alguma forma. Sim. Você não consegue evitar o sofrimento que já aconteceu ou que está acontecendo. E essa postura importa muito, porque existem diferentes tipos de sofrimento. O sofrimento causado pela dor física é o mais básico. Tô com sede, vou pegar o copo d'água, deixei o copo cair no chão, me lasquei aqui com vidro, sabe? Me cortei com vidro. É um sofrimento de dor. Agora, Perdi um filho. perdi um filho, ou, sei lá, a mulher que eu gosto, que eu tô junto, terminou comigo, entende? É um outro sofrimento, é um E não é é material. existencial. E a gente pode dizer que existe até esse gradiente de sofrimento, né? E eventualmente a gente vai ser afetado de alguma forma ou outra. E a sua postura perante a situação de sofrimento, ela diz muito. Então, se você tentar fugir do sofrimento a sua vida inteira, é um problema. Por quê? Não quer dizer que você tem que se entregar necessariamente à dor, embora alguns filósofos vão falar que sim, né? A filosofia de afirmação da vida do Nietzsche, da vontade de potência, vontade de vida, é basicamente uma filosofia de afirmação da vida. Meu amigo, entregue-se às condições da existência e se construa como um ser humano respeitado, um ser humano poderoso nesse sentido, né? Na visão do Nietzsche, você tinha até que ser meio arrogante, né? Porque Era a realidade é dura e a realidade vai ser arrogante com você. O Nietzsche, inclusive, ele divorciava isso da ideia de você ser um homem bom. Ele Sim. falava que a própria ideia de um homem bom era só uma barreira que existia Exato. para que homens mais fracos impedissem a ascensão de homens mais fortes. Exato, ele tinha essas crenças. Então ser arrogante é uma consequência. Exato. E se você tenta fugir demais do sofrimento que te aparece, o que acontece é, você vira o homem de Freud. O homem de Freud é uma pessoa que reprime todo tipo de acontecimento que ela não quer que entre no seu modelo de realidade. Eu não estava falando agora de modelos de realidade? O seu modelo de realidade, ele tem uma certa perspectiva futura. Como eu falei, a gente está saindo do presente e se movendo para o futuro. Se o futuro não é aquilo que você acha que é, se você não encontra aquilo que você espera encontrar, então, por exemplo, eu acho que tem água na geladeira e eu tô com sede, eu vou beber.
a ideia é que eu vá abrir a geladeira, vá ter água e eu consiga satisfazer minha sede. Mas se eu abro a geladeira de casa e não tem água, porque eu esqueci de, sei lá, comprar água, sei lá, esqueci de abastecer minha casa com água, eu começo a ficar meio estressado, porque não era o futuro que eu estava imaginando, mesmo próximo, não é o que eu estava imaginando, não é o que eu estava esperando. A minha perspectiva foi ali, enfim, eu fiquei desiludido com o meu próprio modelo. A maneira como a gente resolve essas questões é que a gente tem que montar um novo modelo em cima, mas é muito difícil. A gente gosta de viver com uma certa previsibilidade. Sim. Ficar montando modelos novos o tempo inteiro é muito caótico. A gente gosta de ter certos planos e entender mais ou menos o que vai acontecer. A gente tá aqui nessa mesa gravando o podcast agora porque eu sei que se eu chamar vocês pra gravar, a gente vai ter um momento pra gravar o podcast e vai ser ok. Se eu não soubesse disso, ou se Sim, acontecesse algum perfeito. grande problema, se o microfone quebrar e não captar mais o nosso áudio, se a câmera der chabu, se algum problema, alguma briga que ocorrer entre a gente, é um momento de imprevisibilidade que deixa a gente muito caótico. Sim. A gente pode sobreviver a isso montando um outro modelo, ou a gente pode simplesmente. Existem maneiras da gente fugir disso. E o homem de Freud, ele reprime. Então, no estudo sobre a histeria, Freud ele tá relatando os casos, e eu provavelmente vou pegar um detalhe desses casos errados, mas enfim. Ele tá relatando os casos de histeria que ele começou lá atrás a desenvolver as ideias e da psicanálise por ali. E ele entendia que mulheres, que a histeria era predominantemente, se não me engano, talvez até primariamente feminina, e muitas mulheres histéricas, elas tinham conflitos morais internos que foram reprimidos. Então, às vezes, era uma mulher que era casada e tinha tava querendo ter relacionamento com outro homem. E aí ela não conseguia lidar com o fato de que isso tinha entrado no modelo de realidade dela. Então, o feedback que a realidade deu para você, se você tentar reprimi-lo, você vai gerar uma patologia, né? E era isso que Freud meio que entendeu. Você não pode fugir daquilo que te oprime, de certa forma. Sim. E você falou você falou uma coisa muito importante e tem que se tomar muito cuidado, que é o ser humano naturalmente é egoísta. Por quê? Eu não vivo o mundo pelos seus olhos, eu vivo o mundo pelos meus olhos. Em vez de eu ver pelos dele, você vê pelos seus. Quem tá ouvindo aí também, vê pelos seus. Não tem como eu saber o que você está sofrendo, porque eu não sou você. Eu não estou na sua pele. Como você falou, muitas vezes uma pessoa pode reagir de um jeito X ao ver que na geladeira não tem água, e outra pessoa pode agir de um jeito diferente. Por exemplo, um pode ficar estressado e o outro pode tentar buscar solução para aquilo ali. São reações diferentes para o sofrimento. E o sofrimento é inerente. Uhum. Mas eu acho que a história do Buda, eu adoro muitas coisas budistas e shintoístas no geral, mas acho que tem que tomar um pouco de cuidado quando eu falo de sofrimento coletivo, da percepção de sofrimento coletivo, para você não diminuir o seu sofrimento. Claro. Porque, novamente, é egoísta. Você não está errado em falar assim, pô, eu estou sofrendo. Uhum. Mas talvez você esteja falando assim, eu estou sofrendo mais que fulano. Talvez seja verdade, talvez não. Talvez o que importa muito é entender qual que é a postura. Existe alguma postura correta em se lidar E eu com ia o chegar sofrimento? nisso. É Sim, difícil para porque postura. cada sofrimento é individualizado. Não tem como a gente descolar o sofrimento da pessoa que sofre, do sofredor. Mas, ao mesmo tempo, isso é o que a história do Buda que eu dei de exemplo ilustra, é que você pode aprender com os outros sofredores, que são todos os outros, e você pode também entender que fugir do sofrimento não é uma opção. Não existe essa opção porque não é natural. Exato. E foi o que aconteceu com o Freud, porque se você reprime muito o estresse, pode aparecer doença. Sim. Seu sistema imunológico vai pro cacete. Seu sono vai pro cacete. Sua fome vai pro cacete. Tem gente que tem gastrite, eu tenho dor de cabeça quando eu fico muito estressado. Sim. Tem gente que tem gastrite. Então o seu corpo, ele sempre vai reagir com muito estresse, com muito cortisol. Cortisol, ele pode ser bom em microdoses, mas em uma dose muito alta, tem pessoas que infartam. Tentar fugir do sofrimento é apenas adiar o sofrimento para uma ocasião futura. Exato. Por isso que, tipo, não, tudo bem, só o Kierkegaard, ele não era ele que falou assim: case-se e sofrerá. Não case-se e sofrerá também. Porque ele era um cara que sabia que o sofrimento, os filósofos existencialistas, que muitos deles balizaram certas práticas psicológicas também, muita psicologia puxou muita coisa da filosofia, inclusive dos existencialistas, né? E principalmente a parte da fenomenologia, que também é uma escola filosófica, da qual também surgiu ali uma prática psicoterapêutica, né?
E basicamente a ideia é, meu amigo, não tem como você fugir disso. Você tem que lidar com a sua vida de maneira responsável, porque, meu amigo, você vai sofrer. Se você escolher A ou B, você vai sofrer de algum jeito. Não é como se um caminho levasse ao paraíso e o outro ao inferno. Os dois levam pro purgatório. O mundo é muito cinza. Exato. Mas eu queria puxar uma coisa que você falou sobre a ideia de modelo de realidade. Porque isso esbarra no estoicismo, né? Sim. Quando o Marco Aurélio fala que nós sofremos mais em imaginação do que em realidade, o que ele tá falando? Usando o exemplo da Kissa, qual que era a ideia premente que levou ela a procurar o Buda e tentar impedir? Meu filho não tem que morrer. Meu filho não pode morrer. E a jornada no qual o Buda mandou ela, né, de perceber o sofrimento dos outros, eu falar, o filho dos outros morre, porque o seu não? Porque o seu não deveria morrer também. Então, justamente, quando você tem um sofrimento, você tem um confronto com a realidade. Sim. E diante dele, você sempre pode... Você tem 3 caminhos. Você pode fazer alguma coisa, né? Você pode usar do seu caráter irascível para provocar uma mudança que diminua ou até cure aquele sofrimento. Você pode aceitá-lo como se for algo inevitável, ou você pode se rebelar contra a realidade. E se você se rebelar contra a realidade vai ganhar toda vez. Sim, porque a realidade, o feedback da realidade, você só adia. Se você não quiser recebê-lo agora, ele vai chegar com o dobro de força, né? Então, por exemplo, em uma situação, imagina que você tá num relacionamento com outra pessoa, certo? Relacionamento romântico mesmo. Existem, muitas vezes, situações difíceis em relacionamentos. Se você não tratar a situação difícil no momento em que ela emerge, porque você sabe que vai ser uma situação difícil de lidar e vai ter um certo sofrimento que você vai ter que passar com essa pessoa, aquilo depois volta com o triplo da força. Sim. Você simplesmente fala, não, mas agora tá ok, eu não quero sacrificar meu conforto em prol de um conflito. Se você não sacrificar seu conforto em prol de um conflito, que é a mensagem que os existencialistas dão, Nietzsche, Kierkegaard, todos eles, sacrifique o seu conforto quando você puder, porque senão, meu Vira uma amigo, bola de neve. vira uma bola de neve e vai te pegar no momento que você não estava imaginando. Exato. E como você falou, o mais importante em relação ao sofrimento é a sua postura. O problema não é a existência do sofrimento, o problema não é a existência da briga. Existir sofrimento não é como que você falou, não é um mal da realidade, ele é uma condição da realidade. Porém, Ele existe, sua é isso. postura é o que importa. Ah, estou estressado porque eu estou com fome. Qual vai ser a minha postura perante a isso? Eu vou descontar nos outros, porque eu estou estressado e só quero comer, ou eu vou procurar alguma coisa pra comer? Ou eu vou reclamar e encher o saco de todo mundo porque eu estou com fome? Podemos pegar um exemplo até bem grave. Imagina que você tem uma doença muito grave, uma doença Câncer de medula cerebral. uma doença terminal mesmo. E imagina que você tem essa questão, você tem essa doença. Cara, o sofrimento veio, entendeu? A gente pode ficar debatendo aqui o quanto que é justo ou injusto isso acontecer. É lógico que é injusto, entendeu? Muitas vezes é uma questão genética que já estava plantada ali faz muito tempo e que ia chegar. Às vezes é algo que ocasionou depois e, enfim, as regras às vezes não são nem claras, porque as regras da realidade não são claras. Então, sim, muitas coisas são injustas mesmo. Agora, a gente pode debater isso, mas, ok, você está nessa situação. O que você faz com o tempo que te resta para você viver? Você vai ficar ressentido com a realidade e você vai descontar em todas as pessoas que você conhece para não apenas transformar a sua vida em um inferno maior do que já está, Exato. mas transformar a vida de todos os seus familiares, amigos, parentes em outros infernos também. Ou a gente pode tentar desenvolver uma maneira, por mais difícil que pareça, de entender e eu não vou nem falar aceitar nesse sentido, embora também faça parte do processo, mas compreender o sofrimento também faz muito parte disso, que é muito do que a gente faz aqui em psicologia, muito disso é compreensão de sofrimento faz parte porque a gente, é muito difícil você falar de uma cura para o sofrimento, porque se o sofrimento é uma condição da realidade, tem muito sofrimento que não tem cura. Exato. Como é que você vai curar a doença terminal que não tem cura? Sim. Então, assim, não é uma questão de cura, necessariamente. É uma questão de compreensão. Estamos aqui. É isso. O que a gente faz agora?
E o que a sua postura realmente vai determinar tudo isso. E isso em pequenas coisas, desde passar fome, e você pode comer comendo uma bisnaga, até uma doença terminal. Uhum. Isso que é o problema. Tipo, a questão é, qual a sua postura, como muito importante, é qual a sua postura perante o sofrimento. Sim. Porque você sempre vai ser em sofrimento. Tem vezes que você vai ter que colocar si mesmo em sofrimento. Por exemplo, tem dias que eu não quero ir trabalhar. Tem dias que, por mais que eu goste do que eu faço, tem dias que eu não quero ir trabalhar. Mas eu tenho que fazer. Sim, exato. Porque senão a bola de neve no futuro vai Isso que é ficar pelo dinheiro. Isso que é interessante, porque quando você tem os seus objetivos de longo prazo bem delineados, então, por exemplo, Sacrifica coisas. a gente sacrifica o nosso presente em prol do futuro. Essa é a ideia. Sacrificamos o conforto do presente em prol de um futuro mais esperançoso, né? Exato. E então, quando eu tô no ônibus lotado, indo pra, sei lá, pra faculdade, o que me deixa motivado nesse sentido é que. Porque motivação. As pessoas acham que motivação é algo que vem como se fosse um espírito que toma conta do corpo delas, né? É algo que, assim, putz, cadê a motivação pra eu fazer alguma coisa na minha vida? Não é bem assim. Motivação é como se fosse cair, né? Como se fosse um raio que tem que bater em você pra você ter motivação, né? Motivação não funciona assim. Motivação é condicionada. Exato. Esperança também é condicionada. Motivação tem a ver com as pequenas coisas do dia a dia. Então, motivação é algo que vem naquele momento. Então, por exemplo, quando você determina um objetivo e daí você muda a sua atenção para aquilo, quando você se vê andando, caminhando na direção daquilo, você fica motivado. Mas motivação é condicional, porque você realmente precisa se movimentar para chegar naquele lugar. Só assim você fica motivado. Você tem que dar o primeiro passo. Se você ficar parado, como a gente já falou antes, ficar parado é sofrer. Ficar parado é sofrimento. A estagnação é sofrimento. Sim. Chegando, né? Porque o mundo ele é caótico. O mundo é muito caótico. Aquela história da lei de Murphy, né? Lei de Murphy, que é quando tudo dá errado no dia a dia. Então, meu amigo, a lei de Murphy é a lei da natureza. A gente não tá na lei de Murphy 100% do tempo que a gente construiu um negócio chamado civilização, que é um pouquinho, é o ser humano tentando colocar previsibilidade no mundo natural. Porque o mundo natural é caótico, cara. Do nada vem intempérie, do nada é clima bom, clima ruim. Os bichos estão se matando, entendeu? Às vezes outra pessoa, mas Tá sem querer atrapalhar a sua vida. doenças, sabe, pestes. Cara, o mundo natural é muito caótico, cara. Sim. O caos E todas as grandes histórias mitológicas começam assim. Sempre tem um universo de caos onde alguma divindade coloca alguma coisa de ordem. Então, assim, você tem que colocar o mínimo de ordem na sua vida para você ter um pouco mais de motivação. Motivação no dia a dia, nas suas tarefas do dia a dia. Então, você fica motivado quando você tá ali fazendo alguma coisa, você percebe que você iniciou e você vai terminar. Esperança em relação ao seu sonho. Se você tem um sonho de longo prazo e você se percebe movendo em direção a isso, isso é determinado por movimentações suas ao longo de meses, né? Você fica mais esperançoso. Se você não tem sonhos, você não tem esperança. Sim. E seu sonho tem que ser realista, né? Não é. Eu quero Vou subir ser o imperador do mundo. Não, você não vai. não é. Você tem que ter um sonho que você consiga alcançar e as suas tarefas também. Então, quando você tá no ônibus lotado e você lembra que você tá fazendo isso porque você quer ter o seu diploma, você fica mais esperançoso, porque aquilo te dá uma. Não é o espírito da motivação e da esperança. Não funciona. É isso, entendeu? É essa E uma questão. coisa que eu gosto muito, que é... Não sei se todo mundo conhece o bisão. É um touro peludo americano. Que tem... Visão. Sim. Sim, pessoal. Tentando simplificar. O bisão, ele é muito curioso, ele é bem curioso e interessante, porque tem tribos indígenas que usam bisão, indígenas americanas, que usam bisão como meio que um animal, um espírito animal e etc. Sim. Porque quando o bisão ele vê uma tempestade, ele não fica parado ou ele não corre da tempestade. Ele corre pra tempestade. Uhum. Então ele vê aquela massa de nuvem, chuva, caos, e ele corre pra tempestade. Por quê? Ele sabe que se ele correr o mais rápido possível, em algum momento aquela tempestade vai acabar e ele vai estar num passo tranquilo. Uhum. E tem muitas tribos que usam o bisão como símbolo de resiliência. E diz que se eu estou vendo uma tempestade, se eu estou vendo um problema, que tempestade é um problema. Até pras árvores é um problema. Sim, né? Eu vou pra cima dela. E vou enfrentá-la com o peito aberto, a cabeça erguida. Uhum. Que é uma questão de postura. Sim. E eu acho isso muito positivo, porque não apenas na mitologia, em histórias mitológicas, em histórias do dia a dia.
que todo mundo gosta de história tipo de superação. O underdog, por exemplo. A pessoa mais desacreditada que consegue vencer, que ganha do sofrimento, que aguenta as duras penas da vida. Uhum. É bom você também ser um pouquinho underdog de vez em Porque todo mundo tá olhando para essas pessoas resilientes e pensando que poderia ser assim também. Porque já não é, mas que poderia ser mais. E olha que interessante o que vocês dois estão dizendo, na verdade, porque o que a gente está falando é que existem aqueles sofrimentos que são impostos a nós e existem os sofrimentos que nós escolhemos e impomos a nós mesmos. Sim, de novo o estoicismo, né? O estoicismo, mas eu entro em outra questão, porque, Uhum. de certa forma, essa é a história da Ilíada. Sim, da Ilíada não, perdão, da Odisseia. Por quê? A gente sempre foca nos sofrimentos de Odisseu, mas a gente esquece por que que Odisseu estava sofrendo. Odisseu estava sofrendo porque ele deixou Netuno em latim e Poseidon em grego. Ele irritou Poseidon pela destruição de Troia. Primeiro porque Troia era uma cidade protegida por Poseidon, mas também porque para destruir Troia, ele criou uma mentira envolvendo uma oferenda a Poseidon. Uhum. Então, quando ele tem aquela jornada de volta e ele tem que sofrer para voltar, você tem um elemento purgativo daquilo. Uhum. Porque Odisseu, a todo momento, ele aceita o desafio, ele não se revolta contra os deuses em momento Ele nenhum. tenta achar um jeito de sair. Ele tenta achar um jeito de sair. Então você tem um certo elemento de aceitação do sofrimento que você reconhece aquilo como um sacrifício que vai te levar para um lugar melhor. Certo? Porque no caso de Odisseu era a casa dele. Para você pode ser um futuro melhor, para você pode ser o seu casamento, para você pode ser o futuro do seu filho. Uhum. Sabe quem usa muito essa questão de, entre aspas, ver? Atletas. Completamente. Tem uma técnica relativamente muito utilizada na parte de psicologia esportiva, que é a visualização, Uhum. que também dá para ser usada em terapia, que é você se visualizar fazendo algum movimento, por exemplo, um atleta de natação. Se visualizar numa piscina nadando para refinar a sua técnica. Ou, por exemplo, o shadowbox. Uhum. Shadowbox, os lutadores, eles lutam sozinhos, mas eles estão visualizando o oponente ou eles estão lutando contra si mesmo para achar pequenos defeitos Uhum. nas suas técnicas. A gente também faz isso de maneira muito inconsciente, que é, estou me visualizando com um diploma na mão, trabalhando com algo que eu me vejo sendo concreto. Eu me vejo, Odisseu, A gente tem que agir de uma maneira que justifique o nosso sofrimento. Exato. Porque, como ele é uma condição inerente da realidade, a gente precisa justificar a existência desse sofrimento pelas nossas ações. Sim. Então, justificá-lo, dar sentido, né? Ele vem com algum tipo ele vem e devasta você. Exato. Mas você tem que justificá-lo e você só consegue fazer isso E a com a tua postura. E essa técnica de visualização ajuda muito, porque, novamente, você está criando uma realidade na sua cabeça onde tudo dá certo, de Uhum. certa forma. Tudo dá certo. E na sua cabeça, provavelmente, sempre vai ser melhor. Porque a gente tem essa tendência a sempre criar a melhor história, o melhor cenário possível na nossa cabeça. E por mais que talvez isso não aconteça 100%, ou não esteja 100% centrado com o futuro, pode você ter usado isso como um combustível para ir para cima da tempestade como um bisão, enfrentar ela, para aguentar um ciclope como Odisseu, para ele conseguir abraçar a esposa depois de décadas e ver o filho dele crescido praticamente. Uhum. Já um grande motivador para você não ficar parado e estagnado e só se deixar cair. Uhum. Porque o problema do sofrimento que eu vejo é, se ele não te atrapalha visivelmente, como por exemplo um infarto ou a pele roxa que acontece com muitas pessoas com pele, um pontinho roxo machucado, ele vai te parar de algum jeito e talvez seja um arrependimento ou até mesmo com uma morte. É, assim, a gente pode, eu acho que a gente pode pensar de uma maneira interessante, que é o seguinte, isso eu vou dar um exemplo prático aqui, né? A questão daqueles modelos de realidade que eu trouxe aqui, né? Então você tem um sonho, que acho que até já falei isso pra vocês em outra ocasião, né? Você tem um sonho que é constituir uma família. E aí você conhece, sei lá, você tá no seu dia a dia e você acaba conhecendo uma pessoa que você se interessa muito e você entra numa relação com essa pessoa. Você tem mais esperança na realidade porque você entende que, putz, eu tô perto do meu sonho. Mesmo que ainda um pouco distante, eu agora tenho uma pessoa para viver a vida comigo. Isso é muito bom. Te dá essa previsibilidade Muito gostosa que a gente gosta de ter, esse conforto. Não quer dizer que todas as relações sejam fáceis e confortáveis, porque relacionamentos são feitos de conforto e de muito sofrimento também. Muito deles necessário, né? Sim.
Já tem aquela quase um ditado, né? Relacionamento sem briga não é relacionamento. Relacionamento tem algum tipo de treta, né? Então, assim, a construção dos dois como pessoas envolvidos, mas ao mesmo tempo, imagina que você tem esse sonho e você tá há 5 anos com essa pessoa. E você descobre que ao longo desses 5 anos ela tava te traindo com outra pessoa. Isso daí acaba com você, destrói você. É um tipo de sofrimento que aniquila toda a sua esperança, porque aquele sonho, todo aquele modelo de realidade futuro pro qual você estava trabalhando tanto, parece que não te serve de nada. Você começa a questionar a si mesmo: "Pô, será que eu não percebi os sinais que ela estava dando antes? Será que eu sou idiota e eu que deixei isso acontecer? Será que eu não fui um cara bom pra ela, por isso ela sentiu necessidade de ter conforto com outros? Ou sei lá, eu quero matar essa pessoa, eu quero que ela morra, não sei o quê." E, cara, é uma situação muito difícil e isso destrói você. Destrói mesmo, acaba com tudo, né? Todas as conexões que você fez neurais ali daquele relacionamento com o hábito, né? Porque cada hábito vai gerando conexões no seu cérebro, pelos neurônios que vão se conectando. E todos eles são cortados ali naquele momento, porque o relacionamento morreu desse jeito trágico, né? Só que a gente pode argumentar, por exemplo, ainda bem que você não teve um filho com essa pessoa, porque você pode se desvencilhar dela. Sim. Vai doer, mas aquilo ali foi uma etapa interessante naquele seu progresso, né? A linha de vida, de onde você tá agora e para onde você quer chegar, ela não é uma linha reta. Ela é cheia de buracos, ela é toda esburacada. Então, assim, essa é uma situação. Essa é a situação A, que é a situação que a gente vem delineando. Que é, a pessoa pode se ressentir com a realidade a partir dali e não entrar num relacionamento com mais ninguém. Ela pode falar assim: nenhuma mulher presta. Ou nenhum homem presta. Todo mundo é filho da puta. Ela pode ficar num modo cínico. E ela pode se ressentir. Consigo mesmo. E consigo mesmo. E nunca mais entrar no relacionamento. E perder a oportunidade de conhecer alguém legal no futuro, eventualmente. Sim. Mas ela pode utilizar isso de outras formas. Ela pode ter uma postura de, ok, ela passa por esse luto que é necessário, o luto é necessário, lidar, deixar o sofrimento tomar conta, muitas vezes, tomar conta não no sentido de te dominar, Sim. mas você precisa sentir aquilo para você compreender. E a partir dali você vai desenvolvendo novos modos de ser que sejam mais apropriados. Só que aí a gente entra numa situação B. Qual que é a situação B? Aí você tem um filho, ele ficou com câncer e ele morreu. Pesou o clima. Seu filho teve câncer e ele morreu. Não dá pra gente chegar pro pai e falar assim: não, isso é tudo pro seu aprendizado. Não. Não dá. Não dá. Como a gente falou, existe muito sofrimento injusto mesmo. Muito. Muito. E as Criança- duas situações são injustas. Essa criança foi ensinada o quê? Entende? Porque a gente pode simplesmente entrar naquele buraco de minhoca de acabar chegando numa conclusão de que todo sofrimento é necessário ou todo sofrimento te ensina algo importante, não sei o que. Cara, pode até ser, mas Às vezes não. você vai falar pra criança que tá com câncer que o câncer é necessário pra ela? Não, ninguém vai falar isso. O que acontece é aquilo que a gente tava falando, né? Que existe muito sofrimento injusto e a gente não tá aqui justamente pra tentar dar um julgamento sobre como você tem que necessariamente lidar com cada sofrimento, porque, de novo, ele é individualizado e existem alguns que são tão pesados, né? Tá saindo agora aquela série de Tremembé, né? Não assisti nada e não pretendo muito, mas... Mas aquela série da é, Tremembé fala de certos criminosos, que, por exemplo, o caso dos Nardoni, a gente tem... o relato da mãe? Então, você tem uma mãe que tinha um relacionamento com o homem, se separaram, mas tem a filha. Tinha a filha. A Isabela. Se eu não me engano, é a Isabela, é. E esse homem se envolveu com outra mulher e os dois pegaram a criança e jogaram numa janela. Sim. Então, assim, ninguém vai chegar pra essa mãe e vai falar: não, esse sofrimento foi ideal pro seu desenvolvimento como ser humano. O que a gente tá falando aqui não é que todo sofrimento é ideal. Existe um sofrimento ideal? Existe. O sofrimento ideal é o sofrimento que ele tá ali pra te desenvolver. Ele acaba servindo esse propósito. Sim. Mas o sofrimento, como sendo uma condição da realidade, ele muitas vezes ele não é ideal. Ele simplesmente acontece. E a gente tenta lidar com isso de alguma forma. Pegar os caquinhos da janela que quebrou, entendeu? Tentar coletar os fragmentos, né? Tem vezes que lidar com o sofrimento que passa a tempestade é, entre aspas, ignorar isso. É dar uma... Falar assim, eu não... Grande questão é... Eu não tive previsibilidade
e um curso de ação nesse caso. Eu não consigo controlar quem tem câncer e quem não tem câncer. Eu não Sim. consigo controlar as ações de terceiros. Porque você não consegue controlar a realidade. Exato. O seu modelo de realidade pode ser o modelo mais bonitinho que você possa ter concebido. Ele não é a realidade. Ele é um modelo. E a gente vive no mundo, pelo menos o ideal é tentar fazer o nosso melhor. E muitas vezes o seu melhor é 20% do caminho, porque tem o mundo e tem outras pessoas ao seu redor que são totalmente imprevisíveis e são caóticos. Então tem muitas vezes que lidar com o sofrimento, por mais injusto que seja a morte extremamente injusta e brutal de uma criança, seja uma doença que até o momento não temos cura. Eu espero que um dia chegue a ter uma cura mais fácil do que quimioterapia, radioterapia, etc. Que não é nem uma cura. Nem é uma cura. Tratamento só. Exato. E coração partido e por aí vai, por aí vai. Mas é tentar deixar mais previsível e tentar ficar contente com o seu gosto de ação. Seja, por exemplo, a minha namorada me traiu. Pá, então eu sei que no meu interior eu fui um bom namorado. Porque o que eu posso fazer... É, em relação a mim. Exato. A gente pode ficar aqui dando vários exemplos de sofrimento ao longo da humanidade inteira, principalmente no século XX. É, assim, eu acho que E ele tá num... a gente nunca vai chegar, talvez, num ponto de caralho sofrer. Ninguém vai falar que sofreu da hora, ninguém vai falar como cada um tem que viver a vida, a gente tá dando pequenas... Soprer da hora. Sopreira da hora é um... Exato. Que lema. Dilema, merda. Ninguém tá falando isso, guys. Nunca vai falar isso, como eu vou fazer aqui. Mas tem muitas vezes que o remédio pra ajudar com isso é, pelo menos, pensar, ó, dentro das minhas possibilidades, dentro do que eu tinha, do que me era acessível, eu consegui fazer. Eu consegui dar um jeito, eu consegui derrotar um ciclope. Eu consegui usar meu cérebro pra tentar derrotar um ciclope, que é um bicho muito maior, muito mais velho, muito mais forte do que eu. Ou não. Todo sofrimento ali é, lá no fundo, na verdade, uma espécie de lembrança da sua impotência. Sim, a preço da consciência. A preço da consciência. Olha, eu não sou Deus, eu não tenho como controlar essas coisas. É por isso que muito do existencialismo e da fenomenologia tá baseado no sofrimento primordial do ser humano, que é saber que ele vai morrer. Exato. Cara, a gente é finito e a gente não tem como mudar isso. Nenhum modelo de realidade vai impedir que a morte nos alcance. O mundo natural está tentando nos matar a todo instante. Ele vai conseguir. Eventualmente, A única certeza que nós temos na vida é que vamos... todo mundo que você conhece vai morrer também. Todo mundo que você deixou de conhecer também. Ninguém escapa. Todo mundo vai vir mal, final, né? Então, agora, em relação a tudo isso, tem como a gente transcender esse sofrimento? E eu vou me aliar dessa vez. Marcelo já mencionou o século XX. E eu vou ter que mencionar aqui eu sempre menciono aqui nos episódios, que é a história do Viktor Frankl, a história do Alexander Solzhenitsyn, os dois livros deles, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, e o Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, que são pessoas que passaram por sofrimentos quase que inenarráveis. Eu quase chamo de inenarráveis, eles foram narrados nos livros, mas são, assim, os maiores sofrimentos que a gente pode conceber, que é campo de concentração e gulags, que era um tipo de campo de concentração também ali, só que nos soviéticos. E, cara, eles passaram por esse sofrimento absurdo. E a primeira coisa que eles perceberam, pelo menos o Frankl, a primeira coisa que ele percebeu sendo um judeu aprisionado em Auschwitz e em outros campos, porque ele ficou ali rondando alguns outros campos, né? Eles iam e vinham e tal. O que ele percebeu era que a batalha mental era mais importante do que a batalha física, porque quando você tá nesse ambiente, a primeira coisa que vai embora quando pessoas estão tentando te matar de fome, de sede, de frio, a primeira coisa que vai embora é seu físico. Sim. Se não tiver uma mente pensante, resiliente por trás desse físico, você vai embora rápido. E ele percebeu que um propósito era mais importante muitas vezes do que condicionamento e muitas outras questões fisiológicas, porque isso os dois perceberam, né? O Solzhenitsyn e o Frankl. O Frankl percebeu que teve um certo momento onde ele estava com uma febre que pegava nas pessoas ali no campo de concentração e ele estava com alguns papéis na mão, que era o único objeto que ele tinha naquele lugar, alguns papéis, que ele ia tentando escrever alguma coisinha com algum pedaço de carvão, sei lá. E, cara, o fato dele ter aqueles papéis para escrever, ele fala, aquilo ali salvou minha vida naquele momento. Se eu não tivesse aquela função... Eu simplesmente queria anotar meus pensamentos num papel. Se eu não tivesse aquilo, eu teria morrido pra febre, provavelmente. Porque ter um propósito maior, muitas vezes, deixou ele vivo. Então,
A gente tá falando aqui de um cara e do próprio Solzhenitsyn, desses dois, eles encontraram o sentido da vida deles nesses lugares. A vida deles era, eles mesmos consideraram que era uma vida quase que incompleta sem passar por aquilo. Então, a gente falou aqui de casos muito graves, de doenças, de lutos muito grandes. A gente tá falando aqui de pessoas que foram abandonadas para morrer num lugar onde elas estavam trabalhando forçadamente e tinham pessoas psicopáticas fazendo elas ali, torturando-as dia após dia, noite após noite. Então, assim, nessa ocasião, o que eu queria tomar um pouquinho do tempo para falar o que cada um deles percebeu. O Frankel percebeu que o sofrimento era uma pergunta. Porque se a vida tem sentido, e para ele tinha sentido, né? A gente pode ser niilista e falar que a vida não tem sentido, mas você está atribuindo sentido para a vida quando você fala Não isso. ter. Não ter sentido é falta ter dele. um sentido, né? É um labirinto ilógico do qual você não escapa. Mas o Frankel percebeu que se os momentos de felicidade eles têm sentidos, os momentos de sofrimento inevitavelmente também têm, porque é uma condição da realidade e a realidade ela tem sentido. Não é um sentido ideal, como a gente está falando, o sofrimento ideal não existe. Mas ele entendeu que aquilo ali era uma pergunta e somente com a postura dele ele poderia responder. Então, ele sobreviveu aos campos de concentração. Em muitos momentos ele sobreviveu não porque ele tinha essa resiliência, muitas vezes foi por sorte, tá? Você tá lendo ali os relatos dele e você percebe que, assim, foi simplesmente uma decisão de entrar ou não numa sala. Fez com que ele fosse. Ele poderia ser assassinado se ele entrasse ou não, se ele fosse ou não. Então, assim, Falar algo pra falar algo no momento errado, então, era sorte muitas vezes. Então, assim, mas o Frankel percebeu que o sofrimento era uma pergunta. E quando ele saiu do campo de concentração, ele estava caminhando por uma plantação, uma fazenda, com outro colega dele, que também sobreviveu ao campo de concentração. E temos que levar em consideração que o Frankel perdeu a família inteira dele no campo de concentração, até mesmo a esposa. E o colega dele começou a propositalmente pisar nas plantações e destruir as plantações do fazendeiro. E quando o Frankel perguntou para ele por que ele estava fazendo isso, ele falou: Ué, esse fazendeiro aqui simplesmente vai ficar sem sofrer? Eu sofri também. Então, assim, isso é a perspectiva do Frankel de que o sofrimento, o sofrimento na sua vida não é uma justificativa para você ficar ressentido e depositar sofrimento nos outros. Sim. Todo vilão de filme ou de narrativas, filmes, séries, jogos, todo grande vilão bem construído, ele tem um motivo para ser um vilão. Sim. Se você pegar os vilões, normalmente eles têm uma infância trágica, eles têm muito sofrimento, Depressões. mas isso não justifica o sofrimento posterior que eles incorrem na realidade. Entende? E só para finalizar, quando o Solzhenitsyn estava no Gulag, ele estava percebendo algo parecido. Ele estava percebendo, meu Deus, nessa ocasião aqui onde a gente tem um sofrimento assim quase inenarrável, eu tô vendo pessoas que têm condutas muito melhores do que eu jamais poderia imaginar. Que é aquela noção de que quanto mais profundo no abismo do sofrimento você tá, quanto maior é a escuridão, maior é a luz que aparece para você também. É porque o que quando é uma frase do Dumbledore que é: enquanto existe um ponto de luz na escuridão, existe a esperança. E principalmente na escuridão. O quão mais escura for a noite, mais forte a luz brilha, não importa o quão pequeno ela seja. Exato. E assim, tinham prisioneiros que se aliavam aos outros guardas dos campos para tomar vantagem. Isso acontecia. E foi um jeito deles lidarem com o sofrimento deles. Assim, está errado. Está Mais uma vez, está errado. um jeito. Mas é uma maneira. Então, assim, tem aquela história do Solzhenitsyn que ele tava ali na maca da enfermaria do Gulag porque ele tava, acho que, meio doente ou tinha se machucado. E eu já contei essa história, eu conto ela direto quando eu falo desse livro porque me marcou muito. Que o doutor, que chamava Cornfield, veio falar com ele, eles estavam ali conversando na noite, à luz de velas. E o doutor fala pra ele: eu acho que eu descobri o que tá acontecendo aqui, né? Eu acho que todo sofrimento que ocorre nas nossas vidas é justificado. E veio porque a gente fez algo de errado nas nossas vidas. E ele vai dormir depois dessa. O cara solta essa bomba e vai dormir. E pelo que o Solzhenitsyn relata, ele não falou mais, eles não trocaram nenhuma outra palavra, eles só ficaram se encarando pela gravidade do que foi dito, né? E o Cornfield foi dormir. No dia seguinte, Solzhenitsyn acordou
E Corfield estava morto, porque prisioneiros do Gulag tinham esse hobby maravilhoso, que era escolher algum prisioneiro ou outro prisioneiro que estava dormindo e descer o cacete nele para matá-lo enquanto ele dormia. E fizeram isso com Corfield. E Solzhenitsyn entendeu que as palavras finais de Corfield foram essas na vida dele, foram as palavras finais dele, que foram legadas a ele. E ele não sabe muito bem o que fazer com aquilo, porque é uma conclusão muito aterradora, que é aquela do karma, né? De que todo sofrimento seria ou não justificado. E vocês têm que entender que pessoas que estão em campo de concentração chegaram nessa conclusão. E a gente não vai aqui chegar e falar que todo sofrimento é justificado, mas a gente simplesmente escuta essas pessoas com uma certa atenção. Sim. E a gente entende que o ser humano também é capaz de fazer sofrimento e nós também somos capazes de fazer sofrer, né? Um assassino faz uma família sofrer. Porque quando a gente fala de sofrimento, é muito fácil a gente falar sobre o sofrimento que a gente sempre se coloca na posição da pessoa que está sofrendo. Uhum. Quando muitas vezes na vida, muito mais do que a gente gosta de admitir, nós somos a pessoa que faz o outro sofrer. Sim. Pra mim, Sem saber. o pior tipo de sofrimento que existe na humanidade não é o sofrimento que a gente passa. Pelo menos na minha experiência não é isso. O pior tipo de sofrimento pra mim é o sofrimento que a gente produz e que a gente faz uma pessoa, por exemplo, amada sofrer. Sim. Então, uma vez eu estava conversando com você sobre isso e você falou sobre o olhar de desapontamento dos nossos pais, quando a gente percebe que a gente fez com que eles sofressem de alguma forma, né? Alguma decisão errada. Isso é natural, por exemplo, na adolescência. Mas, cara, existem casos piores, quando a gente percebe, por exemplo, que uma pessoa que a gente ama tá sofrendo por nossa culpa. Sim. Entendeu? E é muito difícil de lidar com isso, cara. Eu lembro até hoje que a gente tava conversando, mais de uma vez a gente tava na ligação conversando. Eu falei assim, cara, quando você diz algo, ou você principalmente escuta algo da pessoa que você ama, aquilo dói mais que um soco. Sim. Teve momentos na vida que eu preferi tomar um soco no Muay Thai do que escutar algumas coisas. Ou então aquele negócio, quando a gente diz alguma coisa e a gente imediatamente percebe que aquilo quebrou a pessoa que tava com que a gente É um tava. choque. Sim, sim. E não, eu acho que é interessante porque você tá falando, tanto Solzhenitsyn quanto Frankl, eles são casos de pessoas que passaram pelo mais extremo sofrimento e saíram disso com falando de esperança. E outra coisa, eles falaram de esperança, e eles também eram. Desculpa, só também. Mas o Solzhenitsyn já falava, ele sabia que a posição dele era uma posição, mesmo uma posição dele era difícil de sustentar, porque ele falava assim: eu sobrevivi. Tiveram pessoas que não sobreviveram. E ele falava, e das lápides essas pessoas olham pra mim e falam: é fácil pra você falar de esperança quando você sobreviveu. Então é sempre muito. Você nunca vai estar numa posição fácil falando isso. É uma autoconsciência muito grande. A esperança não é um bem fácil de ser vendido. Sim, mas ao mesmo tempo, os maiores mercadores do cinismo e do ressentimento, muitas vezes são as pessoas que tiveram sofrimentos triviais também. Adolescentes. Adolescentes, ou então o famoso revoltadinho que, mesmo tipo, 40, 50, 60 anos, ainda tá ali, né. Eu tenho uma certa pessoa em mente, George R. R. Martin, e aí. Mas por quê? Porque quanto mais você foge do sofrimento, menor é a taxa de sofrimento que você consegue, mais facilmente você fica ressentido. Sim. Então, talvez uma boa parte da separação, né, do o que vai determinar a sua reação ao sofrimento muitas vezes é como você reagiu a ele até aquele momento. Se você O Frankl, por exemplo, ele saiu daquela história, ele poderia ter ficado ressentido que nem o colega dele que atravessou a argumentação alheia. E isso é justivo. Ele teria, eu não acho que ele tem justificativa, acho que não existe justificativa. Eu Você consegue entender. Você entende, entender não é justificar, né? Mas eu acho que não existe justificativa pra você fazer o outro sofrer porque você sofreu, independentemente desse sofrimento. Sim, o Frankl saiu do campo de concentração e ele formou a logoterapia, que é a psicoterapia que tem o objetivo de fazer com que as pessoas encontrem o sentido das suas vidas. Então, ele conseguiu sair da sua condição de sofredor e utilizá-la para melhorar a vida do próximo. Então, assim, não existe o sofrimento ideal, mas Existe a postura. existe a postura ideal. É o que a gente tá voltando e voltando e voltando. Existe a postura ideal. Mas é muito fácil a gente se colocar na posição de sofredor e não da pessoa. O que a gente está tentando mostrar com a questão do Frankl e do Solzhenitsyn é que
você tem ali, até mesmo nos maiores e mais profundos abismos, você tem ali aquela centelha de esperança e de luz. Não é tão simples quanto basta você encontrar lá. Não, ninguém é de papo de coach aqui, mas assim, se você até tiver sorte, muitas vezes, né? Mas Às vezes é sorte. E sorte. é uma coisa, tem um ditado, não um ditado, mas uma palavra americana que eu gosto muito dela, que é o silver lining. Que é mesmo quando o céu estiver muito preto, vai ter um pequeno rasgo nele com luz solar passando sobre o seu silver lining, o rastro prateado. Exatamente. E isso às vezes é difícil, porque você tem que olhar, mas tem que cavucar muito pra conseguir encontrar isso. Sabe que tem aquela discussão dentro da filosofia, que a gente até já conversou a respeito disso, que é aquela discussão sobre se essa realidade ela é justa ou não. Porque Schopenhauer, por exemplo, falaria, né? Ele é o autor do pessimismo, né? Então, assim, para ele essa é a pior realidade possível, né? Enquanto que outros como Leibniz, por exemplo, vão falar pra gente, não, essa é a melhor realidade possível. E eu entro nessas discussões e o que eu consigo pensar a respeito disso é que realmente pra mim não importa muito, sabia? Não, também não importa. Pra mim também não importa, não. Porque se essa realidade é a pior possível ou é a melhor possível, é a que a gente tem. Exato. Eu não tenho por que eu ficar concatenando outras coisas. Eu não tenho nem capacidade pra isso. Então, assim, eu diria que é aquela coisa, né? Pensar a respeito disso acho que causa mais sofrimento do que resolve. E não que necessariamente tenha que resolver, é outra discussão, mas assim, é... muitas vezes é mais importante você, como a gente estava falando desde o começo até aqui, aquela questão da postura, muitas vezes. Eu não tô dizendo que essa discussão é inútil. Não, claro, Ah, é bem útil, tá? mas ela é muito útil dentro daquele próprio campo filosófico, até mesmo pode ser útil praticamente para a vida humana, mas eu não tenho essa resolução, aí a gente volta para aquela postura estoica que eu gosto, né? O estoicismo se popularizou agora porque é aquela postura de é o que é, entendeu? É o que é. O estoicismo ele vai olhar para esses dois e ele vai falar, tanto faz. Tá aqui, né? É isso. Ponto final. É uma discussão que existe. Está aqui. E eu preciso lidar com isso, quer seja a pior ou melhor realidade, eu vou ter que lidar com ela de qualquer jeito. Sim. Entendeu? Ser a melhor ou pior realidade não significa que isso vai trazer benefício ou malefício pra mim, necessariamente. E eu acho que, inclusive, a gente nem tem como dizer conclusivamente que a realidade é boa, porque a gente não conhece ela toda, e a gente não tem como conhecer ela toda. E graças a Deus. Tem uma fábula árabe que eu gosto muito, que ela é o seguinte, você tem uma vilazinha ali, e um fazendeiro ganha um cavalo de um primo. Tipo, ganha um cavalo de graça, toma. E o vizinho dele fala, nossa, você é muito sortudo, né? Você ganhou um cavalo de graça, assim, do nada. Queria ter sua sorte. Passa uma semana, o cavalo é aresco e ele dá um coice e quebra a perna do filho dele. E agora o cara tem que trabalhar sozinho enquanto o filho tá em casa com a perna quebrada. Passa mais uma semana. Um grupo de bandidos passa por aquela vila e fala, a gente tá levando todos os rapazes capazes de... Todos os rapazes capazes é ótimo, mas cacofonia, desculpe. Todos os jovens capazes de lutar com a gente porque a gente vai saquear uns lugares. Aí o garoto tá com a perna quebrada e não levam ele. Então o pai consegue salvar o filho do banditismo. Aí o vizinho aparece de novo. Nossa, eu achava que você tinha mais sorte antes com aquele cavalo, mas pelo jeito você tem boa sorte mesmo porque o seu filho, ele tá ali, ele tá vivo, né? Tipo, não levaram ele. Nossa, parabéns. Aí passa um tempo, o filho dele morre porque a perna infeccionou. Ele fala, nossa, você tem uma péssima sorte, cara. Então, fica nesse ciclo. Perspectiva. Então, o que isso quer dizer? A gente não tem como saber as últimas consequências de uma coisa que acontece com a gente. Então, a gente não tem, é o que o Gandalf fala, né? Nem mesmo os muito sábios conseguem enxergar todos os fins. A gente tá no meio da cadeia. A gente tá sempre no meio da cadeia porque a cadeia é mais antiga do que a gente e vai continuar depois que a gente se enlouquecer. Foi o que eu falei. Muitas das coisas que aconteceram nessa história, não teve dedo do fazendeiro. Ele não consegue controlar o cavalo que dá um coice, ele não consegue controlar a infecção, ele não consegue controlar os bandidos que aparecem do nada, porque sim. E a vida, sim. Mas ao mesmo tempo, todas as coisas ruins que aconteceram com ele tinham a possibilidade de alguma consequência positiva. Exato. O que a gente pode aprender com histórias, muitas vezes, se você pegar histórias mitológicas, é de novo, né? O mundo era como se fosse uma piscina, um mar de caos, né? E sempre vem alguma divindade ou algum super-herói com um grupo coletivo de divindades
e vai fazer o caos, manifestar do caos a ordem, né? Muitas Sim. vezes. A história babilônica de Marduk construindo o mundo a partir dos restos de Tiamat, o dragão do caos. Você tem ali também o próprio cristianismo, que das águas primevas, o Deus conseguiu ali. Sim, sim, que é uma linguagem simbólica de sim, o Espírito Santo pairava sobre a Pairava sobre a superfície das águas, as águas primevas, né? As águas do caos, né? Sim. E ele vai lá e estabelece, né? Nas mitologias gregas e romanas, você tem o mesmo tipo de conceito, que o mundo era um lugar de caos. E o que isso ensina pra gente? O caos, ele é inerente. A gente tem que tentar construir o mínimo de ordem possível pra gente. E muitas vezes isso envolve sacrificar muitas coisas que a gente acha que a gente deveria ter direito, ou acha que a gente deveria ter, felicidade, né? Muitas vezes. Mas. E aí, o que eu vejo na minha experiência prática, eu ainda não estou atuando como psicólogo porque eu sou estudante, mas assim, eu estagio e já atendi pessoas, e certas posturas de pessoas que estão imersas em sofrimento, eu conheci pessoas que estão imersas em sofrimento, Sim. imersas, sabe? Imersas. Que têm vidas tão destruídas e fragilizadas que você não conseguiria nem imaginar. E a postura dessas pessoas me deixou cheio de esperança também. Porque, de novo, quanto mais profundo você olha no abismo, né? Nietzsche falaria que ele pode olhar de volta pra você. Se você não tiver cuidado, você vai piscar, né? Você vai se deixar se levar por aquilo que está ali. Mas se você cavucar bastante, você vai achar alguma luz que te guie também. Sim. E eu percebi muito isso também. Eu vejo muito isso acontecendo. Então, e de novo, a gente não tá falando que a vida dos outros tem que balizar a sua. Todo sofrimento, mais uma vez, é individual, mas você pode aprender com o próximo. Sim. A gente sempre tá num jogo de imitações. Quem pegou isso muito foi o Jean Piaget, que é um outro psicólogo muito grande, e meio que fundou como ele revolucionou toda a parte de ciência e desenvolvimento. É assustador o que ele fez, e o que ele fez observando os filhos e observando os outros. E as histórias gosto muito de histórias por conta disso, porque a gente consegue ter dimensão de coisas que a gente não era nem capaz. E que é bizarro, porque, por exemplo, se chegasse pra alguém do século XVIII, século II, falou assim, começasse a descrever a Segunda Guerra, ele falou assim, isso daí é história. E tem muitas vezes que a vida, ironicamente, é mais incrível e mais assustadora do que uma história. E eu acho exemplos como o do Frankl e do Solzhenitsyn muito impactantes por isso, porque não é uma história mitológica. Não é uma história que aconteceu há menos de 200 anos atrás. Sim, Menos de 100, talvez. exato. Se você é todo cínico em relação à realidade, é, você tem que ir um pouco atrás de relatos históricos, porque você sempre vai achar em alguma biografia Sim. alguma coisa absurda que uma pessoa fez num momento de incontáveis sofrimentos, cara, Sim. que vai te inspirar de alguma forma, né? Sim. A gente não consegue viver o sofrimento do outro, mas a gente consegue ter empatia com o sofrimento do outro. A gente não deve viver. A gente tem que viver o nosso. Sim. Mas tomar cuidado e Hum. conseguir racionalizar e analisar que a sua vida não é apenas sofrimento. Até quando num setting clínico, muitas vezes, você como terapeuta, Você vai analisar. isso eu tô falando como estudante, né? Mas isso é uma das maiores lições da psicologia. Você não tá ali para primeiro, necessariamente resolver o sofrimento da pessoa, e você não tá ali para tomar o sofrimento como se fosse seu. Exato. Aqui não é sobre você, É sobre ele. é sobre a outra pessoa. Você é um facilitador de transformações que podem ser positivas para a pessoa. Onde isso vai levar, não sei, Sim, mas é o que pode ser melhor para essa pessoa. sim. Você é apenas um facilitador, no máximo. O que importa ali é o desenvolvimento da própria pessoa. O que importa ali é a pessoa entender, compreender o seu próprio sofrimento, né? E a sua posição. Exato. E até porque na visão dela pode estar tão sobrecarregado que ela não vê só, tipo, não vê escapar. Olha, cara, você às vezes é só um ouvido que a pessoa não tem ali pra poder desabafar tanto sofrimento que tá preso ali dentro. Exato. E dá uma visão 3D sobre todas as coisas. Exato, É muito, exato. muitas vezes que fala um pouco que me incomoda. Tem muita gente que acha que terapia realmente, com 2, 3 sessões, você vai curar, ou que a terapia está pra louco, etc. Mas não. Muitas vezes,
E eu já tive essa sensação em terapia mesmo, até supervisão, que é quando você se escuta ou vê uma perspectiva diferente, você vê que talvez a sua vida não seja tão complicada. E muito interessante que também uma coisa que funciona muito bem é você escrever o seu sofrimento. Existem muitos sofrimentos que são perpetuados por meio de trauma. Sim. Então, trauma é uma questão que acontece muitas vezes na infância, ou pode ser em qualquer momento da vida, inclusive. Mas um trauma acontece e ele é recorrente, porque ele nunca sai de você, ele vira uma parte integrante de você. Sim. E às vezes você consegue libertá-lo apenas sofrendo. Então, eh, existem estudos conduzidos com mulheres que sofreram abuso sexual e muitas vezes o que foi descoberto é que quanto mais a mulher que sofreu o abuso tentava conscientemente relembrar o abuso, ela sofria muito mais no curto prazo, mas ela tinha uma expectativa de melhora na relação dela com o trauma no futuro, enquanto que aquelas que fugiam da lembrança do trauma, o trauma se perpetuava muito mais. Então, muitas vezes, escrever, falar com alguém de confiança, sabe, botar pra fora. Senão fica, de novo, o homem de Freud é o homem reprimido. Sim. É o homem que não consegue lidar com nenhum tipo de situação traumática porque fica ali devorando ele por dentro, naquele que ele vai chamar de inconsciente. Que era o que você falou. São pequenas doses de estresse e sofrimento que, em curto prazo, é uma bosta, a longo prazo é a cura. Entre aspas. Exato, exato. Mas não pega o seu cérebro foi se Não lembra da neuroplasticidade que a gente estava falando? O seu cérebro ele foi acostumando. Você quer aprender alguma coisa nova por meio de... Você quer aprender Você quer aprender a tocar piano? Cara, você não pode simplesmente tocar uma tecla hoje ou fazer assim, 50 minutos ali de tocar piano e depois eu vou relaxar, depois eu volto. Cara, você tem que ficar 3 horas por dia ali no piano, cara. E dormir bem. Você tem que sinalizar pro seu cérebro que aquilo ali é importante pra ser lembrado. E você só vai fazer isso como? Sofrendo, cara. Exato. Sim. Você tem que sofrer pra você aprender. Sim. A gente sempre. Eu tô de olho no seu anel também, que você tem. O cara tem um anel de Yin Yang, que é um conceito budista, sintoísta, etc. Que eu gosto muito, que entra no que a gente tá falando agora e foi falando ao longo do podcast, que é sempre vai existir mal no bem e sempre vai existir bem no mal. Preto e branco. Uma bolinha preta no branco e uma bolinha branca no preto. E os budistas, eles têm também muito essa questão de círculo de reencarnação e chá dos venenos da alma, e etc. Porque eles acreditam que com o sofrimento e com o sofrimento de diferentes perspectivas, desde um inseto, do ser humano, de um espírito faminto ou maligno, depende da tradução, que são fantasmas ressentidos, dos devas, que são os deuses que estão no paraíso mais perfeito, ou dos Ashuras, que são os deuses guerreiros e maníacos por batalha, por vícios carnais, etc. Você consegue ter uma alma completa. E quando você passa por tudo isso, você consegue transcender e ascender como, por exemplo, vários Budas conseguiram. E qual a lição de tudo? Existe todo tipo de sofrimento. E isso é necessário para você ser uma pessoa melhor muitas vezes. Sim. Infelizmente. Cara, às vezes assim, o que você falou agora me fez lembrar um negócio que é o seguinte, muitas vezes, de novo, né? Existe o bem no mal e existe o mal no bem. Isso se aplica pra você. De novo, eu gosto de bater nessa tecla porque quando a gente fala de sofrimento, o ser humano gosta muito de pensar nele como o sofredor. Cara, muitas vezes você, de novo, você é a pessoa que faz sofrer. Basta ser humano pra fazer alguém sofrer. Assim, simples. Só pra, eu vou trazer de novo essa história, porque assim, eu acho que o Dostoiévski, pra mim, ele é o cara que soube escrever sobre sofrimento. Se sofreu. O bichinho sofrido, cara. Sofreu Isso, com a era. foi preso, inclusive perdeu a mulher, perdeu o filho, enfim. Sofredor. Ficou preso na Sibéria, enfim. Esse cara soube sofrer. Então, assim, se a gente fosse falar de loteria, de sofrimento da realidade, sabe aquele negócio que fala. É aquele negócio muitas vezes que a gente fala, né? O universo me ouviu. Cara, eu não sei o que o Dostoiévski fez, cara. Eu não sei o que ele fez. O universo não apenas ouviu. O universo aplaudiu. Ele gritou. Falou, cara, é você, cara. Ele vai sofrer a vida inteira. E isso aí pro século XX. Maldito século XX. Não, foi 19? Não, Foi 19. Ele não pegou o século. Ele pega o começo. Ele pega. Não sei se ele pegou o século. Acho que ele Mas enfim, não, enfim. Não, ele é 19. Mas o bichinho sofrido. O bichinho sofrido. E isso produziu algumas das maiores obras da literatura universais. Então, uma que eu gosto muito, tem duas que eu queria comentar. Primeiro,
sobre a postura, sobre sofrimento, né? No Memórias do Subsolo, ele já fala pra gente. Sim. O homem do subsolo tá falando pra gente, se a nossa vida fosse sem sofrimento, fosse apenas ali o jardim das delícias terrenas, né? Aquele quadro do Bosch. É... Cara, a nossa vida, a gente, o ser humano, ele não consegue viver sem que algo de interessante aconteça. E pra algo interessante acontecer, algo tem que ser quebrado, tem que mover, a coisa tem que se mexer. Se a gente tivesse apenas o nosso paraíso terrestre, onde fosse todo mundo feliz e tudo mais, alguém faria alguma coisa errada só pra ter alguma coisa de interessante. Porque o ser humano é curioso e gosta de fazer acontecer alguma coisa. Entendeu? A criança com o dedo. A gente não pode ficar aí estagnado. A gente sempre tem que se mover em algo, pra direção de alguma coisa. E eu acho que a culminação dessa postura em relação ao sofrimento, pra mim, vem em Crime e Castigo, do Dostoiévski, porque eu vou dar spoiler, tá? De Crime e Castigo. Se você não leu, Vai Uhum. 100 anos. De novo, Você não vai. toma vergonha na sua cara. Mais de 100. E outra coisa, livro de literatura clássica, o que importa não é necessariamente apenas a narrativa contada, tá? O spoiler, né? Oh, meu Deus, eu tomei spoiler de Crime e Castigo. Meu amigo, vai ler, porque a experiência é integral. Se a sua história, se a história que você tá lendo ali, ela é frustrada porque você sabe o final, aquela história não era tão boa assim, né? Porque se apenas o final importa, Exato. essa história ela é boa integralmente, né? Você pode tirar um pouco da surpresa, beleza, mas Uma história que se baseia em surpresa, uma história que você só vai ler uma vez. entendeu? E um clássico Histórias na são história clássicas e, enfim, não morre. só pra você não se importar tanto com spoiler assim, valer mesmo assim. Basicamente, Raskolnikov é o protagonista. Raskolnikov, inclusive, é um nome russo que significa homem dividido, homem cindido. E Raskolnikov, ele é um intelectual, ele é um estudante de direito, ele é um intelectual russo que acredita muito mais no que ele deveria no seu próprio intelecto, né? E por isso ele acaba criando modelos de realidade no qual ele acredita apreender muito mais da realidade do que realmente pegou. E cara, Raskolnikov, ele é um cara que ele tá sofrido, ele é pobre, ele tá ali em São Petersburgo, se não me engano é São Petersburgo. E não lembro se ele tá em Moscou, em São Petersburgo, mas acho que ele tá em São Petersburgo. São Petersburgo. Enfim. E a família dele é de outra cidade, né? A mãe dele, a irmã dele, o pai, acho que já faleceu, ou enfim, não está na cena. E ele recebe dinheiro da família dele à distância para poder perpetuar seus estudos em direito, mas eventualmente a família dele tá numa situação muito complicada também, não conseguem mais mandar tanto dinheiro. Ele tá sofrendo porque ele não come direito, não se alimenta direito, não se cuida direito também, não tem trabalho e também mal tem trabalho, mal tem estudos também, não tá conseguindo pagar pelos estudos. E ele tá ali naquela conjuntura, ele recebe uma carta da mãe dele falando que a irmã dele conseguiu se casar com um homem muito rico. Eles vão se casar, né? Ele está prometido a esse homem muito rico. E como ele é um cara esperto, ele consegue perceber nas entrelinhas da carta que esse cara tá basicamente. Esse cara é um homem horrível que está comprando praticamente a irmã dele. E elas só estão fazendo isso pelo dinheiro. E que a irmã dela não vai ser feliz com esse homem porque ele é um crápula. Então, nessa situação, ele fica desesperado, porque ele ama a irmã dele, ama a mãe dele, ele quer tentar fazer com que a vida dele melhore, mas não existe um passo de mágica, né? Tem como ganhar dinheiro. Ele não é Pablo Marçal, infelizmente. Infelizmente, ele não é. Não é. Infelizmente, ele não consegue. Legal disso. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas aí, o que acontece? Ele, nessa situação, existe uma... Como é que é o nome da profissão mesmo dessa mulher? Não é governante, é peixe de peixinche, Ela é dona de uma loja de penhores. Ok, ela é dona de penhorista, ela é penhorista, né? Ela é penhorista. E o Raskolnikov penhorou objetos com ela também. E ela é uma velha horrível, que tem dinheiro por causa do penhor dela, que é inclusive um dinheiro que na visão do Raskolnikov, e na visão de muita gente, inclusive, é um dinheiro sujo, muitas vezes, porque é um dinheiro de dívida, muitas vezes, é um dinheiro que... E ela cobra de maneiras, assim, horríveis. E ela maltrata a sobrinha dela, se não me engano, a sobrinha, que tem... Não deixa explícito na história, mas provavelmente é uma pessoa que tem alguma questão de desenvolvimento, talvez tem um atraso, alguma coisa assim. Não deixa muito claro, mas parece que é isso, porque é uma pessoa que... E é uma pessoa que está sendo abusada constantemente por essa senhora. E o Raskolnikov fala, e se eu matar essa mulher e pegar o dinheiro dela pra mim? Eu consigo resolver a minha vida, consigo resolver minha questão, minha irmã não... consigo resolver a questão da minha irmã, que ela não vai precisar mais casar com esse cara, e ela tem muito dinheiro, e eu posso mudar a minha vida e a vida da minha família. Por que eu não faria isso, cara? E a garota que sofre na mão da tia não vai mais sofrer. Exato. E o que acontece? Ele vai lá e ele faz exatamente isso. Por isso que o livro se chama Crime e Castigo.
ele faz todo um plano com um machado, vai até a casa da velha e mata a velha. Só que aí que tá. Na busca de tentar artificialmente eliminar o sofrimento da família dele, ele causa mais sofrimento do que ele gera. E a narrativa é justamente isso, é a consequência do que ele fez. E o Raskolnikov, depois do assassinato, é muito diferente do Raskolnikov anterior ao assassinato. E ele nem consegue usar o dinheiro que ele obteve ali. Ele enterra o dinheiro em algum lugar, depois não usa, porque ele fica todo apavorado com o fato dele ser pego, né? Pela polícia local. Então, assim, todo o plano dele foi por água abaixo. E nesse momento, ele se torna não mais insofredor, ele é o cara que ele fez sofrer. Porque as consequências da morte dessa senhora são muito piores do que ele poderia imaginar. Ele acaba. Esse é um detalhe, né, que é um grande spoiler, mas assim, é um detalhe surpreendente. Quando ele tá ali matando a senhora, ele não percebe que a sobrinha dela tava ali do lado vendo, e ele tem que matar a sobrinha também. Naquela adrenalina de não ser pego, ele mata as duas. Então ele matou uma pessoa que, na visão dele, era uma pessoa maléfica e acabou tendo que matar a pessoa inocente junto. Porque quando você se torna a pessoa que faz sofrer e você tenta justificar isso, por mais nobres que possam ser as suas intenções, o fazer sofrer não é justificado. Não, o fazer sofrer intencional não é justificado. Então, a narrativa vai progredindo e justificando, simplificando muito a narrativa. No final, ele acaba se entregando para as autoridades locais, porque ele percebe que ele não consegue conviver com aquilo que ele fez. A família dele acaba descobrindo, e é uma dor muito grande para as pessoas próximas dele. Ele acaba se apaixonando por uma mulher, né? E eles acabam tendo uma relação, uma das relações mais bonitas que eu já vi de literatura, e não tem um beijo sequer entre os dois, né? O Dostoiévski foi um gênio que conseguiu estabelecer amor sem contato físico necessariamente. Noites brancas também. E essa mulher, ele acaba contando o que ele fez pra essa mulher, porque ele acaba se apaixonando por ela, a primeira pessoa que acaba sabendo. E a primeira coisa que ela fala pra ele, uma das primeiras relações que ela tem é: o que você fez com você mesmo? O que você causou pra si mesmo? E ela implora pra ele se entregar. E ele faz exatamente isso. Tem um momento muito marcante na história que ele se entrega e ele se deixa cair no chão. Sim. E depois ele se entrega pras autoridades locais e ele é preso e mandado pra Sibéria. E lá na Sibéria ele ainda não tá 100% convencido de que as coisas mudaram, ele ainda tá ressentido com a realidade. Mas ele ainda acha que ele tinha algum direito de fazer o que ele fez. Mas depois ele tem um momento de revelação, que é o momento marcante do livro, onde aquela mulher que ele ama vai visitar ele na cadeia, mesmo assim. E olha que interessante, ela vai visitá-lo, ele é um assassino, e ela vai visitá-lo ainda por cima. E depois ele tem um momento de revelação, ele se joga de joelhos perante ela e tem uma revelação de que. E tem aquele momento de pedir pelo perdão, mesmo que não explicitamente, né? E tem aquela coisa, né? Você obter o justo sofrimento e a justa retaliação pelo sofrimento que você causou, às vezes é o que te resta. Sim. Às vezes é o que te resta, porque a gente tá falando sobre fazer sofrer. E às vezes aquilo que você fez é algo que é irremediável, muitas vezes, né? Existem crimes que são irremediáveis. Mas existem condições de fazer sofrer que, se você admite aquilo que você fez e você se deixa aberto à possibilidade da realidade te dar o justo, a justa punição pelo que aconteceu, é melhor pra você, é melhor para as pessoas que estão do seu lado. E muitas vezes, depois que Raskolnikov se entrega para as autoridades, o amigo dele vai defendê-lo na justiça, não falando que ele não cometeu o crime, mas tentando mostrar que ele é uma pessoa melhor. A mulher que ainda o ama continua o amando e visitando-o na prisão. Então a ideia aqui é que, quando você está na condição de fazer sofrer, você, mesmo assim, você ainda pode ser um exemplo nesse sentido. Você tem que se deixar aberto. Cara, eu achei que eu sabia muito mais da realidade do que eu sabia. Eu achei que eu poderia modular a realidade ao meu bel prazer. Eu não posso. Então, agora que eu fiz isso, eu preciso deixar a realidade retornar ao favor, sabe? Sim. E o que quer que tiver que acontecer é o que tem que acontecer. Sim. E essa é a história dessa narrativa, que pra mim cara, porque, só pra finalizar o raciocínio, a pior posição existente é aquela, em relação ao sofrimento, é quando você faz uma pessoa que você ama sofrer. Eu já mencionei isso aqui. Sim. Cara, quando isso acontece,
você começa a se automachucar. É horrível. E porque você pode lidar com o seu sofrimento, mas você não sabe como a pessoa vai lidar e você às vezes causou um sofrimento que é irremediável. Sim. Então quando você faz uma pessoa que você ama sofrer, cara, o Eu que que tenho você pode, o que que você pode, o que que você pode fazer, entendeu? Você tem que, às vezes pedir só desculpa e é isso. você tem que se- Procurar sabe, penitência. procurar penitência e o justo castigo. Sim. Né? E ele vai chegar, quer você queira ou não. Então é mais fácil você se deixar aberto pra isso, porque ele vai chegar. E se você ficar fugindo, vai chegar com o dobro do peso. Então, assim, cara, é quando você faz sofrer também, sofrendo ou não sofrendo, você vai fazer alguém sofrer. Basta ser humano pra fazer alguém sofrer. Então, assim, é, se deixa aberta pra que a realidade se manifeste como ela tem que se manifestar. E, como você falou, a realidade que ele imaginava na cabeça dele não é o que aconteceu. E no final do livro, ao longo do livro, vai vendo que ele se cobrando, ele se martirizando é muito pior do que tudo que aconteceu. Exato. Que muitas vezes a gente consegue ser os nossos piores carrascos. E às vezes isso tem que ser dito também. Não necessariamente você não pode olhar a si mesmo, mesmo com tudo que a gente falou, que o ser humano ele também tem a capacidade de fazer os outros sofrerem da mesma forma que ele pode sofrer. Sim. Mas, cara, porque assim, quando a natureza faz você sofrer com uma doença terminal, ou com uma intempérie, ou com um ciclone que leva a tua casa embora, Falar disso agora. cara, isso daí é sofrimento, isso não é necessariamente o mal. O mal é quando uma pessoa intencionalmente te faz sofrer. Aí você encontra o mal de verdade, é aí que ele tá. E você também pode fazer isso. Você tem essa Você capacidade. provavelmente já fez e vai fazer de novo. Porque o ser humano ele é falho nesse quesito. Mas você não pode encarar a si mesmo necessariamente como uma pessoa, de maneira cínica, como uma pessoa irremediável, necessariamente. Você tem que. Aquele conceito do direito, de presunção de inocência, vale também pra você. E você tem que ser, às vezes, o seu advogado. Sim. Lógico, tem questões que, meu amigo, você tem que receber a penitência adequada para aquilo que você fez. Isso é verdade. Mas não seja o seu próprio carrasco, necessariamente, né? Porque isso acontece também muito, que é a pessoa, ela aumenta o sofrimento dela por um milhão de motivos que podem ser, seja porque ela se acha incapaz, seja porque ela acha que não fez alguma coisa certa, ou porque fez o outro sofrer muito e não tá sabendo lidar com isso. Sim. E isso também é triste às vezes, porque tem horas que você fala assim, cara, foi uma bosta que aconteceu, foi uma merda, mas calma. A gente pensa muitas vezes na arrogância e no orgulho como um exagero das nossas qualidades, né, para nós mesmos. Mas o exagero dos nossos defeitos também é arrogância. Porque você tá presumindo que você deveria ser muito melhor do que aquilo. E muitas vezes você não. Exato. Às vezes você fez as coisas que estavam ao seu alcance. Ou uma coisa que no máximo que eu tenho pra mim, que eu tento ao máximo seguir, nossa, hipérboles, que é nunca falar algo ou fazer algo enquanto eu estou triste ou com raiva. Porque a chance de eu fazer alguma merda e falar alguma merda é muito grande. Às vezes você pode só introduzir uma crença nos seus modelos de realidade que vai se perpetuar como você falando assim, eu não tenho salvação, eu sou uma pessoa irremediável mesmo. Tem pessoas que acabam pensando isso porque fez o outro sofrer, ou porque teve Sim. uma série de erros. E lógico, eu não vou falar que algumas pessoas não deveriam pensar isso, né? Como eu falei, existem crimes que são irremediáveis, Sim. entendeu? Existem coisas que você faz que, cara, você afrontou a realidade de tal nível que não tem mais o que ser feito. Sim, só que é muito difícil chegar nesse ponto. E até você chegar nesse ponto, tem muitas etapas e camadas. Eu diria que isso é um pouco perigoso, na verdade, até porque a partir do momento que você fala, eu sou irremediável, o seu primeiro instinto é dobrar a aposta. Sim. Porque se eu já sou irremediável, e eu só penso, se lasque, entendeu? Sei lá, que eu vou foder isso. Sei lá, na realidade Tem aquele cara que eu gosto de usar de exemplo, que eu já falei pra vocês, o Corp Ram. Sim. Cara, Corp Ram é um cara que teve uma infância muito sofrida. E ele é um criminoso, se eu não me engano, acho que ele é inglês, não tenho certeza, americano, sei lá. Mas ele é um cara que ele dedicou a vida inteira dele para o fazer sofrer. Ele é um criminoso que ele matou, assassinou e abusou sistematicamente de vários homens, de todas as idades que vocês possam imaginar, abusar sexualmente. E matou, acho que mais de 200 pessoas, se eu não me engano. E ele era o cara que ele tava num trem uma vez, e ele tava ali ele viu dois caras sentados no trem ali perto dele, e um policial veio tentar cobrar um certo dinheirinho ali, um suborno, né? Nesse momento,
Corp Ram pegou a arma do policial, apontou pra todo mundo e ele obrigou os 2 caras sentados no trem a abusarem sexualmente do policial. Ele era assim. E depois ele matou todo mundo. Então, assim, Corp Ram é o cara que ele foi preso, e quando ele foi ali ser executado, ele chegou pro carrasco dele e falou assim: "Por que você tá demorando tanto pra me matar? Nesse tempo que você tava aqui enrolando, eu já tinha matado todos vocês." E deu um cuspe na cara do. Parece que ele. E assim, assim, ele escreveu uma autobiografia, mais ou menos, que são 50 páginas de um texto aterrorizante sobre o que é o fazer sofrer no seu nível mais amplificado, né? Que é justamente essa pessoa, né? Que já pensa assim, que é o grande cinismo da realidade, que é você não conseguir lidar com o seu sofrimento a ponto de o seu cinismo se transformar no eu quero causar desgraça. Quero ver. E é justamente esse cara, ele falou, eu vou morrer. Ele sabia que ele estava sentenciado à morte. Eu vou morrer, mas o que eu deixo pra trás é um rastro de sangue, fogo e destruição. E pra ele tava ótimo. Era isso que ele queria. Porque esse tipo de pessoa, sofreu muito, mas não conseguiu Lidar com. transcender aquilo. E nesse caso, ele dobrou a aposta, como você falou. Sim. Ele falou, agora eu vou fazer todo mundo sério. Mas eu diria que assim, e talvez seja o meu lado mais idealista falando, eu acho que mesmo no pior ser humano, cara, tudo bem, você não pode remediar as ações que você já fez, mas você sempre pode decidir a próxima. Sim, sim. Sempre tem a possibilidade de, enquanto você estiver vivo, dar um passo na direção oposta. E talvez você nunca caminhe tão longe no lado certo quanto você caminhou no errado. Mas no mínimo, você não vai continuar caminhando no errado. Exato. Redenção não é aquele negócio que todo mundo fica fazendo aquele fantasma do cristianismo que fala assim, então eu posso ser um cara ruim a minha vida inteira, mas se no momento da minha morte, se eu me redimir, falar assim rezar 3 Ave Maria e falar, pedir por perdão, então eu vou pro céu. Não é assim, né? Cacete. Pode até ser. É, Vai é, ter né? 2000 anos de purgatório depois, de ver. Não é? Mas assim, a redenção, eu não tô nem falando necessariamente de uma perspectiva cristã, é que eu ouço esse tipo de argumento idiota, entendeu? Pelo amor de Deus. Mas assim, a redenção é algo que ela tem que ser construída também. Sim. E começa com um passo na direção correta. Isso é muito difícil, quando você já se condicionou a ter uma vida de decisões erradas. Sim. E uma coisa que talvez possa trazer sofrimento também, e que é muito difícil, é você ter a humildade de falar assim, eu errei, eu fui um bosta. Igual o Raskolnikov, ele falou, ele se prostrou ao chão e falou assim, eu matei pessoas inocentes. Sim. É uma coisa muito difícil, sempre. É muito difícil você falar assim, eu errei, eu matei, eu fiz sofrer. E aí, cara, é muito difícil, porque assim, quando você faz sofrer, não tem o que fazer. Você não pode voltar no tempo, porque, de novo, a gente tá falando aqui sobre não ser o dono da realidade e lidar com ela da maneira que ela se aparece. E se as suas escolhas, que importam muito, e aí que tá, as escolhas importam. Sim. Se as suas escolhas ocasionaram numa realidade onde tá manchada pelas suas próprias ações, o máximo que você pode fazer é tentar construir o que você tem pra construir com a pessoa que você machucou, com a vida que você manchou, entendeu? De certa forma, existem níveis, né? Mas do quanto que você pode ferir alguém. Mas às vezes é como você falou, às vezes uma frase fora de ordem ou alguma ação específica que manchou uma relação, que manchou uma relação de amizade ou familiar ou de relacionamento. E, cara, é isso, é lidar com o que você tem e esperar pela. E você também tem que esperar pela que você consiga ter a hombridade de admitir e de depois Sim. fazer o máximo para que vocês possam seguir em frente de certa forma. Sim. Aceitar as consequências das suas ações É Exato. um ato de maturidade. e tomar as ações necessárias para que aquilo não se repita. Se você é uma criança, você tá brincando na casa do seu amigo e você deixa um vaso cair no chão, a primeira coisa que seu primeiro instinto é você jogar a culpa em alguém e mentir, falar que já tava quebrado. Porque é difícil você ter uma idade de laje. Mas. Tia, quebrei. Exato. Tia, quebrei. E aí, meu, o que tiver que acontecer, vai acontecer, mas adiar aquilo, como a gente tá falando, não vai funcionar. Não, vai que isso cria uma bola de neve absurda, porque, como nós já falamos, você tem domínio das suas ações. Às vezes nem isso você pode ter muito, dependendo da situação. E dependendo do como seu corpo está em alerta. Sim. Mas acho que é uma coisa que a gente tá falando aí, retornando. Sempre pense com muita cautela sobre a sua postura perante ao mundo, não apenas o sofrimento.
Porque as suas ações têm mais peso e consequências do que às vezes a gente imagina. Muito mais. Uma coisa que aconteceu há 1000 anos atrás, em algum momento ela vai voltar de algum jeito. Seja com uma memória, seja com algum aprendizado, ou realmente com uma ação. Sim. Por exemplo, alguém que estava com pressa e decidiu furar o farol vermelho, ele pode fazer um acidente. Isso é uma coisa que acontece. Sim. Ou às vezes você conhecer uma pessoa pode gerar uma vida. Uhum. Uhum. Exato. Então, viver é uma eterna jornada de você tentar achar ordem dentro do caos. Sim, exato. Então, tome cuidado com suas ações. Acho que com isso a gente pode começar o fechamento, né? Sim, sim. Podemos começar o fechamento. Acho que a gente teve até uma conversa bem produtiva aqui. Sim. Desculpa aí qualquer tipo de repetição, mas a gente ficou rondando as mesmas ideias. Acho que é importante às vezes É também. importante. E é bom ver. E é uma coisa que eu gosto. Também de ver que cada um tem seu campo, mas que o conhecimento é um grande oceano. E a gente falou de sofrimento por várias áreas. A gente falou de história, de biografia, Falou de mitologia, de narrativas clássicas, a gente falou de literatura, de filosofia, de religião. Cara, são rios que convergem para o mesmo mar. Exato. Estudando um objeto de muitos ângulos, você consegue ter uma ideia mais clara dele. E outra coisa, quando você estuda um objeto por diversos ângulos, é aí que você encontra aquilo que é verdadeiro, porque quando você encontra um ponto de convergência entre disciplinas diferentes, aí você entende que você está no caminho certo. Sim. Foi o que aconteceu, tipo, o que Melanie Klein e Freud perceberam, depois a neurociência foi também. Exato, dentro das próprias abordagens psicológicas. A terapia de Filosofia. disposição na comportamental também é aquela coisa de você ter que passar por aquele sofrimento temporariamente de maneira voluntária para você conseguir lidar com seus medos, né? E o que a filosofia falou também, a psicologia, as ciências encontraram. Então, por mais que de vez em quando a gente se repita, isso vai acontecer porque o mundo é assim. Porque a gente está encontrando essas concordâncias, né? Também. Então, assim, vamos lá. O que é sofrimento? Eu não vou mudar minha resposta. O sofrimento, ele é uma pré-condição inevitável da realidade com a qual você vai topar eventualmente e que você tem que usar. Uhum. Minha resposta, acho que continua sendo o preço da consciência, porque eu fiquei meses pensando sobre. E eu gostei da minha resposta, acho que condiz muita coisa, aborda muita coisa. Eu ainda, depois de toda essa conversa de mais de 1 hora, ainda assim eu vejo como realmente é o preço da consciência. Uhum. Eu diria. Pra mim, acho que sofrimento é uma pergunta. Eu acho que. Porque a realidade, pra mim, é uma pergunta, ao meu ver. E como sobre essa A realidade, pra mim, ela é uma grande pergunta. Então, a existência é uma grande pergunta. E a resposta, bem, eu me inspiro muito em Frank, em Solzhenitsyn, bem, o que eles falavam é, bem, a resposta depende das suas escolhas, da responsabilidade perante a sua própria existência. Então, pra mim, sofrimento é essa grande pergunta e eu acho que seja você estar na condição de sofredor ou do fazer sofrer, que eu acho que todo ser humano meio que se encontra nas duas o tempo inteiro. São sempre perguntas e tem sempre uma resposta possível. Então, isso é dependente das suas próprias escolhas. Então, eu espero que todas as pessoas ouvindo, que talvez estejam passando por algum tipo de sofrimento nas suas vidas, causado talvez ou por elas mesmas no fazer sofrer que a gente estava falando agora, ou estejam ali passando por um momento de sofrimento muito grande. Eu acho que o mais importante que a gente falou é não encarar a realidade com um certo cinismo. E a gente não tá querendo cagar regra aqui pra cima de ninguém, mas eu aprendi muito com outras pessoas muito mais espertas pra mim que pensaram tudo isso que eu passei aqui, que eu tentei passar. também. Isso. E eu simplesmente me coloco na posição de ouvir delas, e o que eu escuto dessas pessoas é que eu não devo encarar a vida com um certo cinismo e eu não devo me encarar com um certo cinismo, porque isso era o que Freud falava para os seus pacientes com histeria que tinham reprimido esses pensamentos que eram impuros na visão deles, né? E, e estavam se condenando por isso, né? E ele falava assim, olha, o fato de você já estar buscando, já estar se arrependendo por isso por tanto tempo, já mostra que você é uma pessoa melhor do que você diz ser, né? Então, se você ocasionou o sofrimento de alguma forma para você ou para outra pessoa, o que você pode fazer?
encarar a realidade como ela é, seguir em frente e ver se você consegue catar esses caquinhos, né? E é isso. Espero que todos aí nas suas jornadas consigam lidar da melhor maneira possível com o sofrimento que aparece pra elas. Sim, eu acho que uma frase boa pra terminar é: só espero que a gente seja digno dos nossos sofrimentos. Dostoiévski de novo. Exato. E não se esqueça, inclusive, que se você quiser ajudar a mitigar um pouco do sofrimento do mundo, comece com o nosso e siga o Farol. Comente, compartilhe, curta os 3 trechos. Gente, que mostra, né? Esperamos ser digno Nós do estamos chorando porque você não nos segue. Toda noite. Nós sofremos, você pudesse. Sofremos porque você não segue o Farol. Exato. Você pode, enfim. Agora eu estou sofrendo, ficando aqui Todo dia que você não segue o Farol, uma fada morre. depois dessa tal, gente. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou. Se você adeu toda essa conversa, se você quer acompanhar mais do Farol, se você achou que essa conversa teve alguma reflexão relevante para você, a gente vai deixar agora no final aqui um card no YouTube com as nossas redes. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, você tem ali na descrição do episódio as nossas redes para você seguir também. @ofarol.podcast no Instagram, por exemplo. E tem as nossas demais redes também, no YouTube e no Spotify a gente tem nossos episódios completos. E a gente tem outros materiais bem interessantes nas nossas redes no TikTok e no Instagram. Tudo na descrição. Tudo na descrição aqui dos episódios. Então, se você gostou e achou que essa conversa pode ser relevante para mais alguém também, compartilhe com quem você acha que poderia se beneficiar de ouvir o que a gente conversou aqui hoje. Salvem as fadas. E Salvem as fadas. Siga o Farol. E é isso, gente. E muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Toda semana, toda segunda-feira, a gente tá com um episódio novo aqui, com uma nova pergunta que a gente vai tentar responder. Então, acompanhe a gente se você achou interessante e a gente se vê aí. Até a próxima segunda. Até a próxima grande Perus. Até mais. Até mais.